Escolhi este tema porque acho muito pertinente falarmos neste tema. São os riscos e malefícios do desporto no aparelho locomotor. E começo a minha apresentação a referir que, quando falamos em desporto, pensamos sempre em desportos de alta competição, mas a verdade é que cada vez mais eh, as pessoas começam a tomar um estilo de vida saudável, começam a ter mais consciência do seu corpo e de prolongar hábitos saudáveis. Daí que nem que seja pelo culto do corpo, que se faz hoje em dia, ou, no meu caso, pela saúde mental, que eu adoro andar de bicicleta e faz-me bem ao espírito e também ao físico. A verdade é que o desporto atualmente está na moda. Quer pessoas com desde os 8 anos até aos 95, como vocês podem ver. Agora, quais são realmente os benefícios que nós temos através do desporto? Está provado hoje em dia que fazer meia hora de desporto por dia existe uma diminuição significativa da hipercolesterolemia, da hipertensão, dos diabetes, existe uma diminuição do risco cardiovascular, do stress, ansiedade e depressão. Há um combate à obesidade, à osteoporose nas senhoras na menopausa, que aumenta a qualidade de vida, e mesmo um dos grandes problemas que médicos temos hoje em dia, que são as lombalgias. Todos nós, independente da profissão, sofremos de dores lombares, quer por passarmos muito tempo sentados ou de pé, o que for, e é fundamental sabermos que existem os benefícios. Na prevenção de lesões, como vocês podem ver, só para jeito de curiosidade, no Japão, meia hora antes de começarem a sua atividade laboral, existe um professor que faz exercícios de alongamento e alguma ginástica para os seus funcionários. E está provado que as pessoas que não têm problemas de saúde são pessoas que colaboram mais, pessoas que trabalham mais, são muito mais eficientes. Daí que eu digo sempre, a saúde vale ouro. E eu tenho alguns mandamentos da saúde que partilho convosco. A saúde é o nosso bem mais precioso. Até aos 50 anos ganhamos saúde e depois dos 50 tentamos não perder. Não perder. Quando algo começa a doer, significa que algo não está bem. Não existe melhor tratamento que a prevenção, não existem comprimidos milagrosos para fortalecer os músculos e articulações, e cada doente tem a sua história, e como tal, o seu tratamento personalizado. Daí que, na minha opinião, o que é que o nosso corpo precisa? Da mesma maneira que um carro precisa de uma revisão anual, em que é preciso trocar os filtros, trocar o óleo, trocar as peças, a pergunta que vos faço é qual é a revisão anual que nós fazemos ao nosso corpo? Muitas vezes nós só procuramos ajuda médica quando algo não está bem. Quando começamos a deitar algum fumo do motor. Daí que muitas vezes que eu sugiro na prevenção é exercício físico e exercício físico. Quais são os benefícios do exercício no aparelho locomotor? Mantém as estruturas a carburar, mantém os nossos estabilizadores dinâmicos e estáticos, previne a osteoporose, a menopausa, a prevenção de queda. Daí que muitas vezes este trabalho de proprioceptividade, que quer dizer o quê? Que quando uma pessoa mais nova, quando está prestes a cair, tem a reação de não cair. Comparativamente ao senhor idoso, quando tropeça ou dá um mau jeito, não tem essa reação e muitas vezes cai e consequentemente fazem uma fratura. Daí que é muito importante este tipo de trabalho. Prevenção de lesões, é fundamental. E eu desvando o tratamento da recuperação de lesões. Cada vez mais temos pessoas a fazer desporto, cada tipo de desporto tem o seu gesto desportivo associado e, eventualmente, no caso de lesões, existe um tratamento específico para cada lesão. O tratamento da lesão de um joelho, por exemplo, num jogador de futebol é completamente diferente de um jogador que faz basquete, apesar de ser a mesma articulação. Agora, chamo-vos a vossa atenção porque existem os exageros. Temos, como vemos, um miúdo de 11 anos a fazer culturismo, a levantar muito peso, como muitas vezes temos pessoas dos seus 50, 100 anos que nunca fizeram desporto e em 6 meses começa a fazer uma maratona. E isso leva, obviamente, a maiores riscos, não só musculoesqueléticos, como riscos cardiovasculares. Daí que neste próximo bloco eu vou dividir a minha apresentação em 3 partes. Do exercício físico e as suas lesões em crianças e adolescentes, nos adultos e nos idosos.
E porquê? Nas crianças e adolescentes, nós temos que ter algum cuidado porque os ossos estão em crescimento. E nós temos as fibras de crescimento, que são nada mais nada menos, são cartilagens por onde o osso cresce e que na fase adulta desaparecem. Acho fundamental nas crianças e adolescentes, cada vez mais queremos que nossos filhos sejam o próximo Cristiano Ronaldo. E eu, para além da parte musculoesquelética, acho que é fundamental que o exercício físico seja fundamental no processo de formação social, psicossocial da criança. Relativamente aos adultos, temos os adultos que vão retomar a sua atividade esportiva após vários anos e, eventualmente, temos os chamados vigoréticos, que são os esportistas viciados em desporto e que, se fizerem uma maratona hoje e amanhã querem fazer um Ironman e daqui a 3 meses querem fazer uma ultramaratona. Relativamente aos idosos, temos os doentes com lesões, com dor, querem fazer exercício, mas com alguma patologia de base e que nós temos que respeitar, e são doentes que nós queremos mantê-los ativos porque faz bem a tudo. Daí que atualmente começa-se a fazer desporto no tratamento das lesões, inclusive. Agora, na lesão é preciso ter atenção, porque existe uma área cinzenta em que existe um perfil clínico feito, que é tratado pelo médico, pelo enfermeiro e fisioterapeuta, e a parte física do desporto, em que existe o profissional de desporto, o fisiologista. E muitas vezes nesta área cinzenta, em que não existe uma interação entre ambos, em que a lesão é mais propensa. Daí que, na minha opinião, é fundamental existir um sinergismo entre a parte clínica e a parte física. Relativamente às crianças e aos adolescentes, uma das premissas é que uma criança não é adulto em tamanho pequeno. E a realidade é esta. Temos cada vez miúdos mais sedentários e, por outro lado, temos miúdos cada vez mais atléticos. Só para vos dar uma noção e um exemplo. Tive há bem pouco tempo um doente, um miúdo com 8 anitos, em que os pais tinham sido convidados para fazer uns treinos de captação aqui num dos clubes de Lisboa e, entretanto, como o miúdo tinha alguma potência, o pai pôs o miúdo a fazer quase 8 ou 10 quilómetros todos os dias. Obviamente que vieram ter comigo passado uns meses, em que o miúdo não conseguia andar, porque infelizmente tinha feito uma lesão grave no joelho de tanto correr. Daí que o meu apelo é desporto na fase adolescente das crianças é importante, agora é preciso ter algum cuidado as especificidades e a biologia da criança nessa idade que os passo a explicar. Como vos disse anteriormente, existem cartilagens de crescimento nas crianças. E como vocês podem ver nesta tabela ao lado, consoante o tipo do osso, existe um timing certo para a cartilagem ossificar na forma adulta. Daí, para dizer o quê? Nem todos os ossos crescem da mesma maneira ou se maturam da mesma maneira. E aquilo que nós chamamos de osteocondrose e que vulgarmente é chamado de dores de crescimento, existem, como vocês veem, existem N. Existem na anca, existe no joelho, que é muito frequente. Depois existem doença de Osgood Schlatter, doença de Sever, doença de Larsen-Johansson. Agora, é um quadro clínico muito específico, como vocês veem. São quadros clínicos em que existe um agravamento com o esforço, melhor com o repouso, são geralmente desportos de maior impacto que causam isto. Muitas vezes o tratamento sintomático resolve e a dor desaparece após o encerramento da fase de crescimento, geralmente 1 ou 2 anos após o início da dor. Mais uma vez, é importante avaliar caso a caso e muitas vezes o que eu vejo na minha prática clínica é que existem, fazendo um exercício, que são crianças que fazem desporto escolar 2 vezes por semana e depois têm uma atividade, por exemplo o futebol, que são 3 vezes por semana, mais jogos ao fim de semana. E somando isto tudo, muitas vezes o que acontece? No final da semana temos um miúdo com 8 a 12 anos a fazer desporto quase 8 a 9 horas por semana. E isto eles começam em agosto e infelizmente muitas das vezes começam a procurar ajuda médica por volta de fevereiro, que é quando o corpo já não começa a aguentar tanto impacto. E muitas vezes o repouso de uma semana ou 2 não é suficiente e por vezes essa época desportiva está terminada por esse atleta. Daí que o meu apelo é fazer desporto sim, com regras e cuidados, mas principalmente escutar o corpo.
E porque eu considero que vocês têm que ter muito cuidado. Porque existem estas lesões em que muitas vezes são chamadas dores de crescimento, mas que são lesões, como vocês veem à esquerda, que são percas de cartilagem, osteocondrite de canto, ou fraturas em ramo verde, que às vezes acontecem pós-quedas e por aí fora, e que não são dores de crescimento. Daí que dores prolongadas das articulações, recomendo vivamente o acompanhamento médico para avaliação e orientação. Porque não é a primeira nem a segunda vez que apanhamos jovens com 20 anos em que se fez um diagnóstico aos 12 anos de dor de crescimento e os problemas, afinal, vieram-se a descobrir que eram outros. Relativamente às escolioses, em que existe um desvio da coluna, em que pode ser de duas formas, em que pode ser estrutural, porque a coluna é torta por si só, ou funcional, em que uma perna é mais comprida que a outra. E um teste muito simples, como vocês podem ver aqui à vossa direita, e que é facilmente aplicável na população, é pedir para o doente inclinar-se para a frente. E conseguimos ver no bonequito à direita uma deformidade de escoliose e que permite que tenhamos alguma noção se este adolescente deve ser avaliado ou não. O tratamento da escoliose hoje em dia faz, quer o tratamento conservador ou cirúrgico com umas barras, e quanto mais precocemente forem detectados, melhor o prognóstico. Contudo, uma das coisas que também vos quero desmistificar é que nas escolioses o que estava preconizado antigamente é que as pessoas só podiam ficar penduradas para o lar, fazer tratamentos de alongamentos e piscina em que não podiam fazer o tipo de desportos. Contudo, a escoliose não é sinónimo que só possam fazer isso. Nós temos o Usain Bolt, temos o Djokovic, que são pessoas que têm escoliose e não deixaram de ser os atletas que são. Agora, é fundamental, é importante, e a importância da educação da coluna. E como se diz no bom ditado, pequenino se torce o pepino. Só para vocês terem uma ideia, se forem apanhar um peso do chão de 5 kg, se dobrarem a coluna e não dobrarem os joelhos, estão a pôr cerca de 500 kg na vossa coluna lombar. Daí que é fundamental, desde pequeninos, termos esse cuidado. Relativamente aos adultos, temos pessoas muito ativas e pessoas que vão retomar a prática desportiva. É fundamental definirmos alguns conceitos para terem conhecimento. Uma contusão é um traumatismo simples, uma entorse é uma distensão brusca de uma articulação, na luxação existe um desalinhamento das extremidades ósseas e na fratura existe uma interrupção total ou parcial da superfície de um osso. Relativamente às pessoas muito ativas, cada vez mais temos tendência a querer atingir os limites do nosso corpo, como os Ironmans, como ultramaratonas, os treinos de CrossFit, os HIIT, cada vez são mais treinos que estão na moda. E as patologias mais frequentes nesta faixa etária são as lesões de overuse. As tendinites, as síndromes compartimentais, as periostites, as bursites e, eventualmente, as fraturas de stress são situações potencialmente cirúrgicas que muitas vezes passam despercebidas e que dão dores intensas, incapacitantes depois para a prática desportiva. Hoje em dia, como por exemplo no ténis e eventualmente no pádel, as epicondilites são muito frequentes, derivado do movimento do backhand do jogador, em que existe uma inflamação do tendão. E numa fase, nós temos uma mnemónica que nós usamos, que partilho convosco, que é RISE, que é Rest, Immobilization, Cold Elevation. Repouso, imobilização, gelo e elevação do membro. E quem faz desporto de maior intensidade é fundamental os alongamentos e eventualmente até a crioterapia. Por outro lado, temos a epicondyle lateral e também temos, por exemplo, nos jogadores de golfe, temos as epicondyles mediais. E o tratamento é o mesmo e, como vocês podem ver, estas ortóteses de proteção do cotovelo são fundamentais quem faz esta prática. Existem muitos protocolos de reabilitação e prevenção de lesões, que demonstro que podem fazer, e são fundamentais para mantermos o nosso corpo ativo e indolor. E nestas lesões de overuse é fundamental vocês saberem que como é que eu posso
exemplificar, é como se tiverem um carro e andassem para 300. O carro anda. Agora, chega uma altura que se nós não trocarmos os pneus e fizermos a revisão ao óleo, chega uma altura que o fumo começa a sair. Daí que, no caso das tendinites, é fundamental termos o nosso corpo minimamente protegido e lembre-se que o repouso faz parte do treino. Outras lesões frequentes são os fascites plantares, os porões de calcânio, nas pessoas que correm, em que, como vocês veem nesta ilustração à direita, existe uma faixa plantar e que a sua inserção no calcanhar promove a inflamação da faixa. E a sua inflamação contínua faz com que as pessoas tenham um quadro muito típico. Quando estão a fazer desporto não dói muito, chega numa fase posterior, começa a doer quando uma pessoa está em repouso e chega numa fase em que as pessoas estão a sair da cama, não se conseguem sair da cama por dor. Existem muitos fatores de risco, como é óbvio, como o pé predador, o pé plano, o estar muitas horas de pé, os obesos, muitas vezes fatos gastos, são tudo situações que promovem isto. Muitas vezes temos indivíduos que passam muitas horas de pé e que depois de 4 ou 5 horas a trabalhar vão fazer a sua corrida diariamente, depois às vezes o problema não é da corrida, mas o problema é o facto da pessoa ter uma profissão que passa muitas horas de pé. O tratamento para este tipo de lesões também é o RICE, como nós falamos. Os calcanhares de silicone podem ajudar, a fisioterapia, as ondas de choque podem ajudar a tirar a inflamação. Hoje em dia começa-se a falar muito nas infiltrações de fatores de crescimento e na cirurgia nos casos refratários a qualquer tipo de tratamento. Aqui à direita deixo-vos aqui um conjunto de exercícios para alongamento da faixa plantar. Hoje em dia está muito na moda também a utilização do tipo de calçado consoante o tipo de passada, não é? Com supinação, neutro e pronação. Contudo, deixo-vos este exemplo em que existe os joelhos normais, em que os joelhos mais arqueados, não é? Chamados os joelhos a futebolista, e os joelhos mais virados para dentro, e que também influenciam o tipo de calçado a usar. Daí que muitas vezes eu preconizo em indivíduos jovens, valerá a pena investir em calçado e estudo do pé. Agora, algum alerta também em indivíduos mais adultos, alterar a forma do pé, a maneira como se corre nos seus 40, 50, 60 anos, é preciso ter algum cuidado, podemos também alterar a forma como o joelho e a anca se compensam pela alteração que existe no pé. Daí que tenham cuidado e façam aquilo que também sentirem mais confortável. Relativamente às faturas de stress, ocorre quando os músculos já não conseguem absorver os impactos e o osso começa, digamos, a lascar. São dores que aparecem muitas vezes quando os doentes começam a correr, no repouso não dói, mas depois muitas vezes são processos que levam meses, às vezes até anos, até haver um diagnóstico, porque os exames convencionais nunca mostram a patologia. Existem muitos fatores de stress consoante o tipo de desporto. No caso, por exemplo, dos maratonistas, temos os fatores da tíbia e do prónio e do segundo e terceiro metatarso. Por exemplo, temos os golfistas que têm muitos fatores de stress das costelas. Temos nas crianças fatores de stress próximo do mal da tíbia. E, por exemplo, nos lutadores, fatores de stress do calcânio. Relativamente à clínica, como vos disse, é uma dor que acontece na prática desportiva, melhora, desaparece em repouso. O diagnóstico, em determinados casos mais crónicos, radiografia é simples, às vezes só a ressonância nos permite ter a noção da lesão. Muitas vezes o tratamento é o repouso e analgesia, e infelizmente nos casos mais crónicos pode ser necessário inclusive a solução cirúrgica se não se resolver. Como prevenir estas lesões? Na prática desportiva, aumentar os objetivos gradualmente. Mais uma vez, reforço o repouso. Para além da modalidade desportiva praticada, devemos ter a condição física adequada. Como, por exemplo, hoje em dia está muito na moda correr. E muitas vezes as pessoas começam a correr 5 km e passado uma semana começam a sentir melhor, começam a correr 6, 7, 8 por aí fora.
Mas o que eu sugiro sempre é que as pessoas façam algum trabalho também, trabalho de core, trabalho de membro superior, e não ser só sem correr. Porque acredito veemente que o nosso corpo não são aquelas gavetas do IKEA em que podemos abrir 1 milhão de vezes e nada acontece. Daí que no desporto de alguma competição, digamos, e amador, acho que é fundamental treinarmos um bocadinho todas as articulações para podermos também fortalecer e, infelizmente, desgastar várias articulações adequadamente e não propriamente sempre a mesma. O cross-train está muito na moda e é fundamental, o equipamento adequado e a dor é um sinal, é uma bandeira vermelha de que algo não está bem, deve ser, e esse desporto deve ser parado de ter a avaliação adequada. Relativamente às pessoas que vão voltar à prática desportiva, muitos dos doentes que eu apanho que dizem, doutor, eu fazia desporto há 20 anos e agora vou retomar o desporto. E se vocês verem neste gráfico que eu fiz, geralmente o que acontece é que a nossa condição física geralmente está aqui, está subótima. E muitas vezes, daqui da nossa condição física subótima, passamos para o zumba, para o crossfit e para a corrida e muito rapidamente chegamos à lesão. Agora, o que eu sugiro muitas vezes é que as pessoas tenham uma condição física base, cheguem a uma condição física básica e gradualmente comecem a fazer algum tipo de desporto e à medida que forem ganhando forma física, começam-se a aventurar outra vez na corrida, depois no zumba e eventualmente no crossfit ou ténis, no futebol e por aí fora. Agora, não se esqueçam também que muitas vezes o que nós apanhamos são aqueles doentes que durante a semana estão mais sentados e, e são mais sedentários, depois no fim de semana estão com os amigos e quase que estão a jogar a Liga dos Campeões no fim de semana. Daí que é preciso ter algum cuidado e protejam-se porque na lesão as coisas mudam de figura. Muitas vezes as lesões típicas, além das tendinopatias, como já falamos, temos as mialgias, as extensões musculares, as rupturas musculares, e só vocês terem uma ideia no futebol. Não sei se reparam quando é que as lesões musculares acontecem mais. Ou muitas vezes é no início do jogo em que o aquecimento não foi o adequado, ou muitas vezes no terço final em que os músculos já estão mais fatigados e o jogador estica um bocadinho mais a perna e é muitas vezes é suficiente para romper os músculos posteriores da coxa. As entorses dos joelhos, as entorses do tornozelo, a ruptura do tendão daqueles, que é muito frequente nos jogadores de fim de semana, e as lombalgias. Relativamente a fazer uma breve abordagem aos joelhos, sou suspeito que faço mais joelho, na traumatologia do desporto, como nós vemos, temos 3 tipos de joelhos, que geralmente podemos classificá-los nos joelhos normais, nos joelhos vários, que são os joelhos arqueados, ou os joelhos valgos, em que em que os joelhos batem um no outro. E muitas vezes o exame clínico para nós é fundamental e quando vocês dizem, doutor, o joelho ficou inchado, muitas vezes o que nós temos que pensar é ter líquido no joelho é bom, mas ter líquido a mais significa que algo não está bem. E muitas vezes nas entorses de joelho, nós picamos o joelho, muitas vezes para tentar discernir que tipo de líquido é que vem e a presença do líquido, que muitas vezes tiramos, dá-nos uma ideia de que tipo de lesão é que nós apanhamos. Só para vocês terem uma ideia, uma patologia que aparece muitas vezes, que são as lesões do menisco. Os meniscos são estes 2 Cs que nós vemos aqui, que são 2 esponjas que nós temos que servem de amortecedores para o nosso joelho. E só para terem uma ideia, antigamente nas lesões do menisco, o mais fácil era abrirmos o joelho, tirarmos o menisco e o atleta no dia seguinte estava a jogar a bola sem problema nenhum. Contudo, o que nós viemos a descobrir nos últimos anos e com a evolução da medicina é que basta tirar 1 milímetro, 2 milímetros de menisco e é suficiente para aumentarmos a pressão neste compartimento entre 50% a 70%. E são 50% a 70% de pressão sobre a cartilagem. E o que vai levar que no futuro é que haja um maior desgaste desse compartimento e depois um risco de ficar sem cartilagem, consequentemente a artrose nesse joelho. Daí que existem, como vocês veem, inúmeros tipos de lesões meniscais. Hoje em dia, com o avançar das técnicas, cada vez mais tentamos suturar os meniscos e pormos os meniscos no sítio, ao ponto de hoje em dia até sermos capazes de fazer transplantes de menisco. Relativamente às lesões ligamentares, como infelizmente tivemos 2 casos recentemente cá
como o Lucas Veríssimo e o Giovane do Sporting, em que fizeram lesões ligamentares graves e, como vocês veem, atletas que vão ficar parados por várias semanas e até meses. São lesões em que muitas vezes o joelho o pé fica preso e o joelho torce para o outro lado. E é uma lesão muito frequente nos atletas que fazem desportos de rotação, em que, como vocês veem, o ligamento cruzado é um ligamento que impede a rotação da tíbia. Consoante o impacto, as lesões são mais graves, porque podem romper mais ligamentos no joelho. Daí que, muitas vezes, as rupturas do cruzado podem ser com mais ou menos derrame, consoante o resto das estruturas que forem alvo. Só para vocês terem uma ideia, em jeito de informação, hoje em dia usamos técnicas mini-invasivas para fazer a reconstrução do ligamento. Nós teremos um ligamento, um tendão chamado do isquiotibial, fazemos 2 túneizitos no fémur e na tíbia e passamos o neoligamento. Relativamente às lesões musculares, como vocês veem, existem vários graus de lesões musculares, daí que quem pratica desporto e já teve uma lesão muscular, ou infelizmente várias, há umas melhores e outras piores, falando assim. E a verdade é que, consoante o grau dela, a recuperação será maior ou mais rápida ou menor. A clínica é muito sugestiva, muitas vezes os doentes dizem: doutor, eu senti uma picada, uma moinha. As microrupturas não se palpam, a não ser que sejam visíveis a olho nu. Por isso, muitas vezes dizem: fiz uma microruptura, muitas vezes é preciso fazer algum exame para se confirmar. As ecografias só fazemos passar 3 dias, só para terem uma noção, porque antes não conseguimos ver nada. O tratamento, numa fase inicial, é aquilo que nós falamos uma vez: o analgésico, o repouso, a elevação, gelo e elevação. Só para ter uma ideia, nas rupturas musculares não devemos fazer anti-inflamatórios, porque atrasa a cicatrização da parte muscular, sendo que a fisioterapia é fundamental na resolução dos problemas. Porque o que acontecia? Antigamente, numa ruptura muscular, nós não se fazia nada. E muitas vezes o que acontecia é que, passado o tempo de cicatrização do músculo, começavam a fazer as fibroses e terminavam carreiras precocemente, porque o músculo não cicatrizava, digamos, na sua orientação certa, e formavam fibroses, e cada vez que o atleta esticava a perna sentia uma recaída da sua lesão. Daí que a fisioterapia precoce é algo que se faz cada vez mais cedo para permitir que os atletas tenham o músculo cicatrizado da melhor maneira. Relativamente à patologia do idoso, são pessoas com patologias associadas, como nós sabemos, e a prescrição do exercício no idoso deve ser o mais personalizado possível, de acordo com o historial clínico do doente. Por exemplo, ter o idoso com uma patologia cardíaca, o que eu sugiro é usarem sempre um medidor da frequência cardíaca, para ele estar mais ou menos protegido, para saber até que ponto está a exagerar ou não no tipo de exercício que está a fazer. Aconselho vivamente aos idosos fazerem algum desporto de manutenção, com a idade, o que eu digo sempre, nós tentamos que eles não percam a sua função. E quanto mais eles praticarem, mais autónomos vão estar, menos propensos a quedas. Daí que os objetivos no idoso será o treino para a atividade da vida diária, o treino para combater a osteoporose, o treino para combater o sedentarismo e o treino para a prevenção de quedas. Porque a verdade é que quais são as lesões mais frequentes nos idosos que nós apanhamos nas nossas urgências? É a fratura do rádio, a fratura da osteoporótica da coluna e uma muito incapacitante, que são as fraturas do colo do fémur. Agora, as fraturas do colo do fémur, só para terem uma ideia, mesmo operados e correndo tudo bem, podem dar uma incapacidade até 60%. E muitos destes doentes deixam de ter uma vida autónoma e ficam ligados sempre a uma canadiana para fazer o seu dia-a-dia. E são situações que hoje em dia devemos precaver e prevenir ao máximo. Daí que, em jeito de conclusão, o exercício deve fazer parte das rotinas, ajudando na promoção da saúde e prevenir as lesões. O exercício deve ser adaptado de acordo com a idade de patologias associadas. As lesões no desporto são comuns, devem ser bem tratadas porque podem prejudicar uma vida futura.
A dor é um alerta que devemos respeitar sempre e os nossos músculos e ossos agradecem o exercício independentemente da idade.